Pinduca, eu queria saber, porque eu sempre escutei isso, é uma polêmica. Por que você acha que o Chris Bumstead vai se machucar? Então assim, ó, agora eu vou falar como treinador, profissional de educação física, eu fui professor de faculdade. Ele tem... Braulio Pinduca comenta sobre seu reencontro com o padre Marcelo Rossi. Também comenta sobre uma possível lesão do Ciban. Pessoal, mas antes de conferir esse trechinho, eu peço para você também conferir a sua inscrição aqui no canal. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e deixe aquele like que nos ajuda muito no engajamento. Pinduca, verdade. Por que você acha que o Chris Bumstead vai se machucar? Bom, só deixa eu finalizar do padre. Okay. Então, aí o padre, eu fui no domingo lá, o padre ficou feliz, realmente ele lembra de mim, falou coisas que ele lembra, porque ele era o professor da academia e eu era o aluno. Então, eu ia no horário dele, que ele estava aula, para ele me ajudar. Era o horário de tarde, vazio, então era como se fosse meu treinador, meu personal trainer. Por isso que ele falou, reencontrei o meu aluno. Realmente, hoje ele está com 56 anos, eu estou com 53. Hoje não faz diferença nenhuma, 3 anos para nós. Mas naquela época fazia, porque ele tinha 19 e eu tinha 16. Né? Então ele já era um adulto, vamos dizer assim, e eu era um adolescente. E eu estava aprendendo, né? Tinha 2 anos de musculação só. Ele sabia mais do que eu, então me ajudava, me ensinava também. E ficou marcado essa época, mas foi curta. Por isso, depois ele foi embora da academia e eu não vi mais ele. E depois, sabendo quem ele era, nunca procurei, porque você fala assim, ele não vai lembrar de mim, né? Então, eu nunca procurei ele como padre. E agora aconteceu isso. E agora todo mundo está me cobrando, um monte de comentário, dizendo, pô, quando é que nós vamos ver o treino de vocês dois? Está todo mundo perguntando. Então, o padre... Só para vocês terem uma ideia, ele tem 1,95 m, ele está com 127 quilos e o percentual de gordura abaixo dos 10. Natural? Eu não perguntei se ele está repondo ou não. Fake nari. Eu não perguntei. Eu não posso. Deus me perdoa. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Eu não perguntei. Eu não perguntei. Eu reponho minha testosterona. Mesmo que eu não estivesse ciclando, eu tomo 1 ml por semana. É gigante. Reposição. Ele é gigante e ele era forte e é forte. Eu lembro que ele levanta. Uma vez ajudei ele no agachamento, cara, 260 quilos. Você entendeu? Era a barra das antigas lotada de anilha de 20, não cabia mais nenhuma. Já era padre na altura ou ainda não? Não, ele não era, não tinha nada. Quando a gente treinava junto, ele não tinha nenhum indício de que seria padre. Nunca tocou nesse assunto. Essa vocação veio depois, que a gente não se viu mais. E aí, ele tá super bem. E ele treina lá no santuário. Ele tem uma academia particular lá. Uau. Ele não treina em nenhuma academia aberta. Então, para que eu possa treinar com ele, primeiro vai acontecer um treino lá no santuário, um dia que ele permitir que eu vá lá treinar com ele. E depois eu consegui levar ele numa academia junto, porque ele tem uma agenda lotada. Agora ele começou a fazer a turnê da Amorização, que é o novo livro dele. Então ele vai correr o Brasil com isso. Ele tem o compromisso das missas lá no santuário, que é ele que realiza. Então, é difícil trazer ele para o nosso meio. Mas ele disse que, com o tempo, ele vem. Por quê? Eu até usei a camiseta, que não usei hoje, porque botei para lavar, o treino abençoado por Jesus. Na missa, ele fala de atividade física para as pessoas. Na missa, ele promove saúde. Ele incentiva as pessoas. Estava bem magro, estava em depressão. Sim, ele teve depressão. E ele até falou isso nessa missa. Ele falou, Deus permitiu que eu tivesse essa depressão e eu só fui entender depois, anos depois. Por quê? Porque com essa depressão, hoje eu ajudo, não lá na missa especificamente, mas ele vai em locais onde tem pessoas deprimidas e ele ajuda essas pessoas a saírem da depressão. E tudo isso aí, essa história do Pinduca aí tem a ver com o nosso tema aí do podcast. Exatamente. Old School. Exatamente. Mas o padre também, o padre Marcelo Rossi. O padre Marcelo é nosso, ele era bodybuilder, exatamente. Ele ia entrar no Estreantes. O padre ia entrar no Estreantes, estava em dieta. Sério? Sim, ele ia entrar no Estreantes. Aí ia entrar. Ia entrar. Ele, uma semana para entrar no Estreantes, ele teve problemas e não entrou mais. Que ano era isso? 86, se eu não me engano. Nossa, eu tava nascendo. Tava nascendo. 86, estava com 13 anos.
Pô, vocês estão bem pra caramba. Então, assim... Conservadão, vocês dois. Então, assim... Oval, né, filho? Então, tão bem. Ele pinta o cabelo, esse safado aí, porque não tem um fio branco. O Brunão, se ele tivesse aqui, o Brunão ia tomar uma surra hoje, porque o Brunão tá acabadinho. O Brunão tá com cara de pedreiro, né? O Brunão tem, suado. Tem 31, bicho. Ele tá meio zoado, né? Nós temos que dar ajuda pra ele cuidar da pele. Ele faz uns botox, não tá adiantando nada. Senão ele não chega nos 40, 50 anos bem, né? Aí, ó. Tá, a gente fala que ele tá rodando com o pneu murcho, tá judiado. Tá judiando. Tá judiado. Antes de eu avançar o Pinduca, eu queria saber, que eu sempre escutei isso, é uma polêmica. Por que você acha que o Chris Bumstead vai se machucar? Então, assim, ó, agora eu vou falar como treinador, profissional de educação física, eu fui professor de faculdade. Ele já tem lesões que todos conhecem. Por exemplo, o reto do femoral rompido. Recentemente ele postou o vídeo de treino de pernas e tem aquele buraco numa das pernas. É o reto do femoral rompido. Ele tem uma parte do femoral rompido também, do isquiotibial, né? Eu acho que é o semimembranoso, se não me engano. Também rompido. E teve recentemente aquela lesão do bíceps, né? Que ficou aí, levantou essa minha hipótese. Por quê? Com o advento de a maioria dos atletas ganharam uma possibilidade de entrar mais pesados, todos vêm trabalhando muito forte para aumentar o seu condicionamento e ir melhor nessa próxima competição. Ele, como campeão, ele precisa também evoluir. Não é que ele está numa folga absurda dos que vem vindo. Ele sabe que se ele não fizer um bom trabalho, ele pode perder. Os caras podem evoluir e a briga pode ficar feia. Então, para manter esse nível dele também e ainda melhorar, ele precisa treinar mais intenso. Eu vejo os caras bem distantes dele. Acho que se tem alguém que pode encostar nele por enquanto é o Ramon. Então, e o Ramon evoluiu. Não vejo o Urs ainda. Então, o Urs... Porque assim, ó, eu vi no Olímpia um Sebum distante dos demais. E depois eu vi no Arnold um Ramon distante dos demais. Que nem o Urs falou, foi pau a pau. Fala, não, aqui, não foi. Não foi pau a pau. Não foi porque você acha, na sua visão, que ele ganhou e acabou. Não foi pau a pau. A gente tava lá, não foi pau a pau. Tá. O Ramon sobrou não sei se ele sobrou do jeito que o Sebum sobrou no Olímpia, mas o Ramon sobrou no Arnold. No Arnold, então eu acho que Sebum, se o Ramon fizer o trampo direitinho, muito difícil tirar o segundo lugar do Ramon. Se ele fizer o trampo direitinho. Tudo que precisa. Exato. Eu não sei também se esses quilos que ele tem a ganhar, se vai ser suficiente para ele encostar. Mas o Ramon, quando ele tá na semana de finalização, sem precisar bater o peso, o físico dele... ele fora isso. Ele acima bonitão. Do peso é impressionante. É igual o Zancanelli também, você vê o físico dele full bonitão. Aí tem que surrar um pouquinho para entrar, bate o peso, os caras não conseguem encher, né? Não dá tempo de encher o que perdeu para poder subir. Concordo com você. Mas, então, o Sebum não está numa posição tão confortável. Apesar de que ele não tinha problema com o peso, ele subia até de roupa na balança, né? Então ele não tinha problema com o peso, mas ele está treinando para ser campeão novamente. E o treino dele com o Rani não está fácil. Ele agachou com 6 bolachas, se eu não me engano, de agachamento. Tudo bem que é na máquina, no Smith, no Smith, né? Na máquina. Mas são 6 bolachas. Nós que entendemos, ir agachando até embaixo, fundo. Movimentão bonito. É movimento completo, não tem nada meio termo. Você vê que ele está treinando intenso ainda. Ele começou a preparação e ele está treinando pesado. Eu não estou gorando a vida do cara. Eu só estou falando que existe uma possibilidade de aparecer uma outra lesão, cara. E outra. Ele tem lá uma equipe muito boa também assessorando ele. Né? Mas essas placas, ele tá fazendo confortável, Pinduca. Mas assim, ó, eu acho que ele só tá fazendo isso porque tá muito confortável para ele fazer isso. Acho que ele não estaria fazendo um agachamento dele. Então, pode ser que para ele, ele tá indo no limite dele em repetições. E não em carga. Você vê que ele vai até a falha. Você tá fazendo esse movimento desse jeito aí, ele tá bem confortável. Dá pra ver. Então, assim, mas ele sempre treinou pesado. Vocês vão me entender. Não existe, com relação às lesões, o atleta nunca tem certeza, nunca sabe quando vai lesionar. A lesão, ela aparece. Porque a lesão, ela tá escondida. Entende?
São microlesões que se somaram e se transformam numa lesão. E elas acontecem geralmente porque você não deu capacidade do corpo recuperá-las. Exato. Então, quando ela aparece, ela vem assim do nada. E na história do culturismo, vamos recorrer ao old school, vários atletas se lesionaram no caminho para a Olímpia. Dorian Yates foi um deles. Fez até cirurgia, treinou um lado só, todo mundo lembra dessa fase. Foi lá e ganhou a Olímpia de novo. Há controvérsias. Mas tudo bem. Não mereceu. Não mereceu. A maioria não concordou com a vitória dele. Eu também não. Então, mas, em alguns detalhes, ele ainda era o melhor. Aquele dorsal dele é fabuloso. Para mim, ganhou a Olímpia. O dorsal. Ganhou a Olímpia. Sim. Né? Porque nem o Levrone, nem o Nasser, os seus principais concorrentes, tinham um dorsal igual dele. Mas o histórico mostra isso. O que tirou o Ronnie Coleman dos eventos foram as lesões. Né? O que tirou o Dorian Yates dos eventos foram as lesões. E a lesão, ela aparece uma vez, duas, três. A hora que arrebenta o cara de vez. Entende? Então, ele já teve 3 grandes lesões. É difícil. E as que ele teve, a gente não sabe. Ele é novo para ficar... já ter isso! E ele ainda é novo. Então, infelizmente, ele corre esse risco. Agora, se ele não tiver nenhuma lesão e fizer tudo que tem que fazer, ele é o favorito para ganhar a Olímpia. Mas o risco dele é o mesmo. Os outros não correm o mesmo risco por estar em preparação? Pelo histórico, não. Tem muito atleta que mas tem muita... fudidos condenam, né? Aí que tá, exatamente. Pelo histórico, público, eu não sei que tem. Mas que pode ter, pode, porque nós que treinamos sabemos disso. Às vezes eu tenho hérnia de disco, eu não fico falando para todo mundo. E se a hérnia atacar, é lombar, eu não agacho. Não tem como fazer remada curvada. Aí o desempenho vai cair. Óbvio. Né? É Os exercícios que a gente mais sabe que dão um efeito, que melhor são os que mais exigem da coluna. Mas você não entende que é isso que torna o bodybuilding mais fascinante, a gente contornar? Exatamente, situações? O controle das variáveis, isso é o que você está falando. O bodybuilding é o único esporte, se você for prestar atenção, que tem centenas de variáveis diárias para serem controladas. Sim. Por isso que é impossível estudar cientificamente o bodybuilding. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Lembrando que esse é um trechinho do Dark House Podcast. O link desse podcast por completo está aqui na descrição, caso vocês queiram conferir. É isso aí, valeu por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo.